cabeça uma coroa real. Seja entregue as trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele rei se engada a honrar, e façam-no andar montado pela praça na cidade, e proclamam diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada a honrar. Então diz o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e fazia assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amém. Glória a Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus de maravilhas, esta é a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, seja explicada para o teu povo, para com as nossas vidas. E eu creio, Senhor, que antes da palavra falar com o teu servo, primeiro vai falar comigo. Deus, que o teu Espírito Santo, Deus, que venha, Senhor, falar aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor está falando de honra. Mardoquai era um homem abençoado por Deus, um homem que temia o Senhor, que temia a palavra de Deus. Ele era o tio de Esther. Ele ensinou Esther o caminho que se deveria andar. Esther casou com o rei. Só que ali havia um homem chamado Amã. Ele era o segundo do rei. Ele era um homem que se achava o tal. Achava que todo mundo tinha que se prostrar diante dele. Achava que ele tinha o controle de tudo e de todos abaixo do rei. Mas ali havia um homem que guardava os princípios do Senhor. Quando Amã passava, Mardoquai não se prostrava. Mas os outros judeus se prostravam. Outras pessoas se prostravam, mas Amã nunca se prostrou diante de Satanás, diante de quem queria ser maior do que o Senhor, maior do que Deus. E ali Deus estava vendo, Deus estava contemplando a sinceridade daquele homem, Deus estava contemplando a fidelidade daquele homem. E ali, quando aquele homem se viu numa tempestade, aquele homem estava no estreito, aquele homem estava prestes a perder a sua vida, o Senhor lembrou dele, o Senhor lembrou do seu povo, o Senhor lembrou de Esther. O que eu quero dizer para ti é que temos que honrar os princípios de Deus. Tem momentos nas nossas vidas que nós pensamos que Deus não está nos vendo. Tem momentos nas nossas vidas que nós estamos pensando que Deus não está contemplando o nosso sofrimento, a nossa luta. Mas eu estou aqui para dizer para ti que Deus, Ele pode estar em silêncio, mas Ele vai te honrar. Ele vai levantar do seu trono para te dar a vitória. Aleluia. Ali a mãe, ele ficou sabendo, Mardoqueu ficou sabendo que iam tentar matar o rei, iam tentar contra a vida do rei. E ali Mardoqueu mandou avisar o rei que estavam conspirando contra a vida do rei. E quando isso aconteceu, o rei mandou matar as pessoas que estavam conspirando contra ele. Mas o tempo se passou. E Deus permitiu que o rei Assuero perdesse o sono. E quando o rei perdeu o sono, Deus permitiu que ele se lembrasse de Mardoqueu. E ele, quando ele lembrou, mandaram ler o livro das crônicas. E ele viu o que Mardoqueu fez, que livrou ele da morte. O Senhor, o rei, resolveu honrá-lo. Mas por que será que o rei lembrou de Mardoqueu? Porque ele era bom? Porque ele era justo? Não. Foi o Senhor que
Aleluia. O Senhor fez vir à memória do rei O Senhor. o que Mardoqueu tinha feito. E Amã, que tentava contra a vida dos judeus, que tinha feito uma forca para matar Mardoqueu, ele teve de falar para o rei o que faria para um homem ser honrado. Porque Amã ali, ele se sentia tão superior, que ele achava que era ele que ia ser honrado. Aí ele achou que tinha que vestir as vestes do rei, porque na verdade ele queria estar no lugar do rei. Ele achou que tinha que colocar a coroa do rei. E ele pensava que era ele, Amã pensava que era ele que ia ser honrado. Mas ele não sabia que Deus tinha propósito, era na vida de Mardoqueu. E o rei falou: então pegue Amã, as minhas vestes, a minha coroa, o meu cavalo, e passeie no pátio com Mardoqueu. Aleluia. Não importa quem está tentando te matar, não importa quem se levantou contra ti ou contra mim, não importa quem te caluniou ou quem me caluniou, mas o Deus que nós servimos está contemplando tudo, e Ele vai te honrar, Ele vai me honrar, porque ali Deus permitiu que Amã fosse abatido, porque naquele momento ele se sentiu triste, ele se sentiu humilhado. E Deus vai humilhar, vai abater os que te perseguem. Deus vai abater os que tentam te humilhar. Deus vai abater os que levantam falso calúnia contra a tua vida. Aleluia. Sabe por que Deus vai abater? Porque eu temos sido fiel à palavra dele. Porque nós não estamos nos prostrando diante de imagens, diante de escultura, mas nós estamos buscando o Deus verdadeiro. Nós estamos buscando Jeová Jireh, Jeová Rafa. Nós estamos dizendo que só Ele é o único Deus verdadeiro. Só Ele é o único Deus digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Continue honrando. Não importa. Às vezes as pessoas podem dizer assim: não tem problema não. Isso aqui não tem problema, é um pecadinho. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Para Deus tudo é pecado. Deus não faz diferença de pecado. É pecado e acabou. Isso aqui é uma coisinha mínima. Para Deus não é. Se a Bíblia diz que está errado, ponto e acabou. A palavra do Senhor diz que Ele não é mentiroso. Deus, Ele não é mentiroso. Se Ele diz que é pecado e acabou. Não existe porque um matou, um roubou, um fez outra coisa menor do que aquilo, vai ter o mesmo peso na balança. Honre a Deus, que Deus também vai te honrar. Seja fiel a Deus, que Deus vai continuar sendo fiel a ti. No meio dos vendavais, meus irmãos, no meio da luta, nós não temos outro para clamar. Não adianta nós estarmos no meio de uma luta e eu sei que nós temos que, às vezes nós temos que desabafar com alguém. Mas nós primeiro temos que buscar o nosso Deus. Ele é o único que pode dar solução ao teu problema e ao meu problema. A Bíblia vai relatar outro rei que chama Ezequias. Ezequias, quando ele soube que ele ia morrer, ele não procurou A e nem B para desabafar. Ele virou para a parede, orou ao Senhor, clamou a Deus, e Deus deu a vitória a ele imediatamente. Deus deu a resposta a ele imediatamente. Na minha vida e na tua vida não vai ser diferente. Nós seguimos o Deus de Mardoqueu. Nós seguimos o Deus que honrou Esther. Esther era a moça mais bonita, mas era mais simples. Bonita. Esther era a moça mais simples. E o Senhor permitiu que Esther fosse escolhida. Por quê? Porque Esther guardava a palavra de Deus em seu coração. Porque Esther era fiel a Deus. Esther. E Deus tem lugar maravilhoso para te colocar, para me colocar.
Deus tem coisas maravilhosas para a minha vida e para a tua vida. Continue honrando a Deus. Continue buscando a Deus. Eu não vou lá nas duas irmãs, não. Porque tem duas pessoas, porque tem três pessoas, mas a palavra do Senhor diz: onde tem um, ou dois, ou três reunidos, ali eu me encontro presente. Nós não estamos aqui por causa do irmão Maurício, por causa do irmão Adriano, por causa da irmã Mary, por causa dos irmãos, não. Nós estamos aqui por causa do Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos aqui para adorar o único Deus verdadeiro. Só Ele pode nos dar vitória. Só Ele pode te honrar. Só Ele pode me honrar. Aleluia. Só Ele pode te levar para o céu. Alguém pode te apresentar um lugar diferente. Aleluia. Alguém pode te dizer nada. Larga de besteira. Ser crente é coisa de gente boba. Ser crente é coisa de pessoas que às vezes não tem o que fazer. Muitas pessoas podem falar isso vindo de Satanás. Mas eu tenho para te dizer, a melhor coisa nessa vida é ser crente. A melhor coisa que tem nesta vida é buscar o Deus vivo. A melhor coisa que tem nesta vida foi eu ter aceitado, você ter aceitado Jesus Cristo como o único Salvador das nossas vidas. Quem chegar para você e dizer isso, você pergunte a ele: eu vou para o céu e você vai para onde? Eu vou. Eu tenho a certeza que eu vou para o céu, e você, que não está buscando o único Deus verdadeiro, vai para onde? Eu busco. Aleluia. Nós temos uma morada celestial para nós. Nós temos uma rua de ouro para passear. Aleluia. Nós vamos ter um louvor, um cântico, dia e noite nos nossos lábios, para adorar o único que é digno de todo louvor, de toda adoração, da majestade. Aleluia. O Deus vivo. Pode ir à luta. Às vezes tem que fazer com que você desanime, com que eu desanime. Mas uma coisa eu tenho certeza: nós temos o DNA do Senhor. Assim como o irmão Maurício disse, que ele sente o desejo de buscar almas, o desejo de evangelizar, é porque está no DNA. Nós temos o DNA do Senhor. Nós somos filhos de papai. Aleluia. Nós somos filhos do Deus que é dono desse mundo, que fez todas as coisas só com uma palavra. Ele disse: haja, e tudo teve de existir. É esse que nós servimos. Nós não servimos nada feito da mão do homem, mas nós servimos o único que é digno de honra e de glória. Aleluia. E foi esse que honrou Mardoqueu. Foi esse que se lembrou que Mardoqueu não se prostrou diante de nada, mas honrou o seu nome. Que nesta noite nós venhamos colocar no nosso coração o propósito de sempre honrar a Deus. Nunca renunciar os nossos costumes, renunciar os nossos princípios, nunca renunciar o que nós temos aprendido na palavra de Deus. Mary, eu não sei nem ler. Mary, não importa, mas você está ouvindo a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. E guarde em seu coração a palavra do Senhor. E não desvie. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe sempre para o alto. Olhe sempre para Jesus. Nunca olhe para o defeito de irmãos. Nunca olhe para o defeito de pastores, porque todos nós somos imperfeitos. Nós aqui estamos como se
Todos nós somos imperfeitos, mas nós temos que lutar, pedir ao Senhor para que nós venhamos ser perfeitos como Ele. Oh Jesus! Oh Jesus! Eu reconheço que eu tenho algo na minha vida que precisa ser tirado. Eu reconheço que tem algo na minha vida que precisa ser moldado. É isso que Jesus quer. Que nós viemos reconhecer, porque nós somos doentes, nós somos moldados todos os dias pelo Senhor. E Deus vai fazer na tua vida e na minha vida. Na minha vida também. O filho pródigo, ele caiu em si. Ele caiu em si. Que ele estava errado. Ele reconheceu que ele pecou diante do Pai, diante de Deus. Ele reconheceu. E ele foi abençoado. O Pai aceitou ele de volta. O Pai. Vamos reconhecer. Porque para nós sermos abençoados, temos também que reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos e pecado. A Bíblia diz: pecou, deixa. Deixou o nosso Pai que está no céu, Ele vai te perdoar, Ele vai lhe perdoar. Todos nós somos falhos, todos nós somos errantes. Se aqueles judeus que se prostrou diante de Amã tivesse se arrependido, quando viu